Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo vídeo. Estamos aqui, Felipe César, na presença do nosso parceiraço. Se apresenta aí, Andrezão. Meu nome é André Castilho, obrigado pelo convite. Sou advogado, sou aí um amante do tabaco também. Vamos lá, grande parceiro nosso, não perde um evento aqui, estamos sempre juntos. Muita história já vivida e contada para nós. E hoje, nosso convidado ilustre aqui para saborearmos esta belíssima obra de arte, que é o Cal Granada, de Nicarágua. O que podemos esperar deste belo puro? Bom, é um charuto da linha Cal, que representou algumas bitolas diferentes com países diferentes. Este da Nicarágua. Então nós temos aqui um blend nicaragüense, tá? Com capas hondurenhas. Então, nós temos ali Jalapa, temos Esteli, tem um blend bem diverso, desde o miolo, quanto o capote, quanto a capa. Então, esse blend promete trazer uma infinidade de sabores que, com certeza, durante a fumada e em diferentes pessoas, as percepções vão ser muito variadas. Então eu vou começar com um corte bem superficial, não sei se você vai fiz seguir um cortezinho Já cortou? Bem superficial aqui, ó. Ligeiro o negócio, hein? Assim, as primeiras impressões, né? Assim, é uma bitola que eu gosto. Eu tenho preferência dos extremos aí. Eu gosto dos lanceiros, então mais fininhos e compridos, ou então de charutos mais robustos assim, né? Então é uma bitola que já me agrada. Nunca fumei ele a primeira vez, a gente vê uma capa bem bonita, bem brilhante e um aroma bem puxado pro couro, madeira assim. Achei um aroma bem interessante dele. A capa ela tá bem oleosa, você vê que tá sedosa, bem conservada, Tá. É um charuto bem conservado, ele não está há muito tempo no nosso umidor, então ele veio já com uma boa guarda, aqui permaneceu num cuidado especial e promete. Questão de aroma, predomina realmente um aroma amadeirado. Eu sinto bastante couro. Não sou especialista igual vocês aí, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo a identificar, especialmente os principais, né? Eu acho que cada tabaco tem uma grande gama de aromas e de sabores, né? E aí os que têm um conhecimento maior vão conseguindo identificar mais aromas, né? Mas assim, sempre tem algum que pronuncia mais, esse aí a gente já consegue identificar. Então, de aroma, eu identifico assim um couro. E você é um cara muito crítico da culinária, né? Então, o leque de aromas e sabores também é muito grande. Eu gosto de cozinhar, gosto de comer, e eu acho que é tudo complementar, né? Tanto o charuto, muito, né? Quanto a bebida, quanto a comida. Eles são coisas que se complementam, assim, tanto do consumo, que pode ser comum, mas você vai aprendendo algumas experiências e alguns sabores de uma coisa ou de outra. Então, para o charuto, principalmente, é muito comum você ter algum gosto de especiaria, ou algum cheiro de especiaria, um cacau, alguma coisa assim. São coisas que a gente acaba aprendendo comendo e depois a gente transfere pro charuto. Vem, né? Essa memória na hora, né? Sim. Justamente, você como um chefe que usa muitas coisas no tempero, você tem muito mais experiência disso para trazer essas memórias do que eu, por exemplo, que sempre para cozinhar é aquele mel, aquele 3 temperozinhos aqui e acabou. Então as memórias são poucas. Mas eu acho que assim, são habilidades diferentes, mas complementares, né? Complementares. Então assim, apesar de ter um conhecimento talvez mais vasto aí numa especiaria ou algo nesse sentido, você transferir ele para o charuto não é algo muito simples. O charuto ele tem um sabor muito potente, então até você se acostumar ali, conseguir diferenciar algumas coisas que eu falo.
Eu acho que hoje eu consigo talvez sentir o principal sabor, o principal aroma dele, assim, que se destaca mais. Mas eu tenho certeza que um charuto desse vai ter outras coisas. Vai ter especiaria, vai ter chocolate, vai ter alguma coisa nesse sentido pela composição dele. Mas não é todos os sabores que a gente sente, né? Então às vezes quem está começando, ou quem fala assim, poxa, mas eu não sinto nada, eu sinto só um pouquinho aqui, esse pessoal fala que tem tantos sabores, tem tantas coisas. Vai com calma, vai degustando, vai aprendendo, você vai começar a ver a diferença de um para o outro, e aí você vai ter uma experiência melhor para poder identificar, perfeito. Né? Sem pira, né? Sem pira. E uma coisa muito interessante que já falamos em outros vídeos é, cada um vai remeter um sabor diferente. Muitas vezes eu tô com uma percepção e a hora que você me fala a sua percepção, a minha muda. Porque me veio outra coisa na memória e casou muito bem. Assim como o momento que a gente está vivendo, né? Às vezes o dia foi mais cansativo para a parte física, para a parte mental. Enfim, isso também altera muito as nossas percepções. Eu acho assim, o charuto não é uma questão de um sabor único, é uma questão de percepção. Eu acho que o paladar, de uma forma geral, a bebida, a comida também é muito isso. Então, dificilmente você vai fumar 2 charutos iguais. Apesar de você falar assim, olha, ele está guardado nas mesmas condições, eu tive aqui nas mesmas condições e eu não tive a mesma experiência de antes, ou a experiência foi melhor. E é o que você falou, cara, aí você está num dia especial, então isso interfere, a gente sabe, pelo menos na culinária, que isso interfere efetivamente no seu paladar. Então, dependendo do que você comeu antes, de como foi seu dia, como que está a acidez da sua boca, do seu estômago, você sente sabores diferentes. E a sua percepção é diferente. Então, você vai fumar um charuto num momento de comemoração, que você está num lugar confortável, você está entre amigos, ele vai ser muito mais saboroso do que o outro que às vezes ali você está num momento mais estressado, você está num momento mais corrido, você está usando ele como um escape daquele momento. Eles vão ser completamente diferentes. Perfeito. Assino embaixo, totalmente de acordo com isso. E hoje, por exemplo, as primeiras baforadas, ele já mostra que é uma loucura de sabores. Muito complexo. Muito complexo. Muito complexo. Vem, assim, se você para pensar nas notas de cor, você acha alguma coisa. Se você para pensar nas especiarias, tem várias aqui dentro. Então, fenomenal. Eu já começou assim, ganhando meu voto de positivo e vamos amadurecer para ver onde vai chegar. O que você achou do comecinho? A gente está bem no comecinho aqui, ele está estabilizando ainda, né? O que eu consegui perceber de princípio é um fluxo muito legal. Não é um fluxo muito solto e nem aquele charuto muito difícil de você fumar. Então ele tem um fluxo legal, eu acho que isso ajuda a gente a perceber os sabores, né? E eu continuo preso no sabor de couro, cara. Por enquanto, para mim, é o sabor que predomina. Talvez tenha mais alguma coisa aqui no fundo, mas o couro ainda é um sabor que predomina. E outra coisa também, quando você combina ele com outra coisa, então aqui, você tomou um gole da sua bebida, do seu uísque, do que você está tomando, e aí você dá um trago, ou ao contrário, dá uma fumada aqui, bebida, eles vão se mesclando e vão alterando um sabor do outro, né? Vão melhorando essa percepção. Qual foi a sua escolha do drink para harmonização hoje e por quê? Para harmonização com charuto, eu não sou muito fã de acidez. Eu vi que você está tomando aí um sour, né? Eu gosto do drink sour, mas não para harmonizar com charuto. Eu prefiro amargo, doce e muitas vezes um destilado puro. Então aqui a gente pegou um whisky, se eu não me engano é o Wild Turkey. Então ele é mais adocicado, então ele ajuda a não brigar com o charuto aqui. E ele tem um teor alcoólico legal que combina bem. Pensando já que seria um médio a média forte, sim, né? Sim, vai casar bem, não vai sobrepor. Eu acho que a gente tem que escolher uma bebida um pouco mais forte, porque ele tem uma fortaleza interessante. Já nas primeiras provas, aqui nas primeiras fumadas, a gente sente que é um charuto bem potente. Concordo. Eu também já esperava uma potência dessa, né? E fui no Whisky Sour justamente porque hoje está um dia muito quente. Eu tava louco por uma caipirinha. Essa que é a real. Mas eu sei que ia ficar muito destoante. Então eu busquei um equilíbrio entre essas duas realidades. Um charuto encorpado e um dia muito quente. E tá levando bem, mas eu concordo plenamente que essa acidez tira muito do que a gente perceberia do charuto. O que eu falei, é uma questão de gosto pessoal, né? Então assim, eu gosto de harmonizar com cervejas escuras, que você mais uma vez tem esse torrado, esse sabor.
um uísque ou uma outra bebida alcoólica, um rum, alguma coisa assim. E alguns drinks eu acho que casam muito bem. Você pega um Negroni, são bebidas que vão mais pro amargo. Então, para mim, funciona melhor. Mas eu sei que algumas harmonizações, igual você tem na culinária, são por contraste. Então, aí você, talvez, ao trabalhar uma bebida mais sour, você vai tentar trabalhar um contraste para aliviar, né? Funciona também. Não tem certo e errado, tem questão de gosto. Então, assim, eu prefiro esse. Talvez fosse uma harmonização mais interessante por causa do dia realmente, um dia quente e tal. E aí a caipirinha talvez cairia muito, né? Precisaria de um tabaco muito mais suave para poder combinar, né? Por exemplo, agora há pouco eu dei uma golada e baforei logo depois. Sumiu muito. Então o que eu tô percebendo? Dou uma golada e deixo passar um pouco desse acidez. Tá. E aí depois eu dou uma baforada. Fica umas notas mais claras aí. Bom, vamos fazer um corte rápido para evoluir um pouco mais esse charuto então e a gente volta logo com mais impressões, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pro primeiro corte, é um charuto, um touro. A queima disso aqui a gente pode esperar aí de 1h30, 2 horas, facilmente. Então para ficar um negócio maçante, vamos fazer alguns cortes por aqui, né? E aproveitando a deixa, chegou um corte, chegou um cara que gosta de falar desse charuto, então vem com a gente, senhor. Esteja presente. Salve, salve, galerinha da fumaça. Muito boa noite, meu querido. Boa noite. Prazer tê-lo aqui na nossa casa. Apesar de que a casa já é bem sua. Né? Obrigado pelo convite. E já cheguei para falar para vocês que este puro, somente no mês de janeiro de 2026, está saindo de R$ 66,00 por R$ 49,90, meu parceiro. E Chegou aí? chegando, hein? Cinquentinha. Fuma bem ou não fuma? Eu acho que é um preço bem legal, viu? Porque é um charuto interessante. Ele falou, é um charuto complexo. Eu fiquei impressionado. A capa dele tá muito bonita, tá muito bonita. E ó a queima dele, ó. Apesar de estar no início ainda, queima perfeita, é um charuto que entrega. Como é que tá o fluxo aí de vocês? Eu cheguei, o meu tá no comecinho, vocês estão um pouquinho avançados e eu sou ansioso. Não muito assim. O meu fluxo tá bem restrito, do jeito que eu gosto. Não gosto de fluxo aberto, que perde um pouco as notas, mas eu dou uma massageada nele aqui, ele vai se abrindo um pouco, mas tá restrito numa medida boa. Não dói o maxilar pra ficar puxando. Então, o meu tá no intermediário. É interessante falar também, né? Como se trata de um produto aí artesanal, você mesmo dentro do mesmo charuto, você vai ter diferenças entre uma unidade e outra, né? Então aqui a gente tem 3 fluxos, por exemplo. O meu tá bem aberto, não um canudo, mas está bem aberto. Pelo que vocês falaram, pelo que eu vejo também, ó, do fluxo de fumaça saindo, o meu ganhou do de vocês. Interessante. Isso aqui, assim, nesse preço que vem para janeiro, com certeza é aquela opção de você olhar o calendário anual, já prever as datas comemorativas e guardá-las. Porque, cara, assim, primeira impressão, não chegou nem no segundo terço ainda e tá muito complexo, tá muito saboroso. As notas de couro tá bem presente. Especiarias, pelo menos umas 3 aqui a gente acha. Tem um fundinho de cacau, na minha percepção, um fundinho de cacau, assim, que pode ser que ele apareça mais ou suma. Algumas ervas, não sei, alguma coisa por um capim, assim. Tá muito louco. Frescor, tá assim, muito né? louco, tá muito louco. Bom demais. Eu tô sentindo mais no retrohale mesmo, cara, esse frescor. Mas tô no comecinho aqui, não sei se... Cheguei atrasado, né? Então não sei se foi a mesma coisa de vocês. Mas couro aqui pra mim é o que predomina. E especiaria, cara, aquela mordida na língua, uma canela mesmo. Então, algo do tipo assim, não senti pimenta, que fica no lábio assim. Eu não senti pimenta e eu não consigo achar especiaria, que eu falei assim... Normalmente eu consigo achar um, ou no máximo 2 sabores aí no charuto, ainda tem toda essa expertise. Mas agora que ele falou assim, um fundo de cacau, que fica na boca depois. E é engraçado, porque é mais do que cacau, é quase chocolate, porque é um pouco adocicado assim no fundo, né? Não é um amargo. Mas pra mim, o que domina aqui é o gosto de couro. E é engraçado. A gente tava falando de cozinha agora e falar em gosto de couro. Ninguém come couro, né? Não, é difícil, né? Mas
o nosso paladar ele tem a ver muito com o olfato, né? Então a gente conhece o olfato de couro e aí você, na sua cabeça, imagina o que seria um paladar de couro e é uma percepção muito... Não precisa ter nenhuma experiência aqui. O cara que sentiu o cheiro aqui e der uma tragada, mesmo no frio, ele já vai entender o que é o gosto de couro. Vai lembrar que entrou numa loja de couro Sim, e... uma selaria, né? Alguma coisa assim. Mesma coisa do capim, eu nunca comi capim. Mas a gente tá no pasto em dia de chuva, é aquele cheiro diferente, que sobe, né? É aquele cheiro que sobe. Mas vamos lá, deixando essa percepção por um breve momento de lado, Andrezão, advogado, vamos contar um pouco sobre a sua vida com o charuto e profissional. Como que você casa essas duas coisas? Tem correlação? Você deixa o negócio isolado? Como que é? Fala pra gente. Eu acho que a vida é uma questão de equilíbrio, né? Então, eu acho que a maioria das profissões, a gente sempre puxa a sardinha pro nosso lado, né? A advocacia é uma profissão bastante estressante, você lida com o problema dos outros, você ajuda a resolver o problema dos outros. Então é uma carga emocional e de tensão muito grande durante o dia. E aí o charuto entra como essa oportunidade de você ter um tempo só para você ali, de você ter um tempo de reflexão. Então, eu, por exemplo, eu não costumo fumar um charuto fazendo outra coisa. Então, o momento do charuto é o momento do charuto. Então, você vai degustar ele, talvez acompanhar uma bebida, conversar com alguém, ou, às vezes, em casa mesmo, sozinho, você ter uma reflexão, talvez uma leitura ali. Mas, normalmente, eu procuro evitar outras distrações, justamente para você aproveitar, né? Eu não sou uma pessoa que fuma com muita constância, um por semana, um a cada 10 dias. Então eu procuro fazer um momento especial para ele ali, de poder utilizar o charuto como essa válvula de escape. Aquele break, né? Sim. Aquele break, né? E às vezes, até eu costumo dizer muito que eu gosto de dormir com os problemas. Não que você tem que separar um pouco sua vida profissional e pessoal, mas não é trazer o problema, mas é aquela ideia que você teve ali no trabalho, que não está bem resolvida, e aí você vai levar ela para casa, no outro dia você... E o charuto, às vezes, é esse momento, entendeu? Mesmo que você não esteja diretamente focado naquela questão, é um momento que sua mente está mais limpa, você está mais concentrado ali no charuto e as coisas, às vezes, desenvolvem esse raciocínio que você precisa. Aquela resolução, você tinha aquilo na cabeça, mas não estava travado. Não sabia como conectar as coisas. Você destravou com o momento do charuto ali e conseguiu colocar a ideia em dia. É isso aí. Isso é realmente algo que eu escuto recorrente. Né? E o legal é isso também, de você tirar um dia da semana, né? Você foge, você não torna isso um hábito, um vício, e sim um momento. Eu acho assim, eu já fui fumante de cigarro, e é completamente diferente, Ali você está no vício, você nem está vendo o que você está fazendo. E o charuto não, o charuto é um momento consciente, totalmente consciente. E a questão de equilíbrio, né? Num dia você está fazendo uma prática esportiva, no outro dia você está fumando charuto. São decisões adultas ali de tomar uma bebida, fumar um charuto, mas sempre consciente. Então ele cabe dentro da minha rotina dessa forma. De forma consciente, de vez em quando, como um momento de relaxamento. Perfeitamente, gostei de ver. E como que você entrou nesse mundo? Você lembra disso? Teve alguma referência? Então, meu pai é fumante até hoje, e ele sempre gostou de tabaco, de um tabaco mais legal também, não só o cigarro normal. Então eu acho que alguma grande referência tenha sido dele, né? Dessa experiência, ele gosta de tomar um uísque também, e eu acho que casa bem. Ele não gosta tanto de charuto, ele gosta mais de cigarrilha, né? Mas eu acho que é a mesma coisa, você está buscando um tabaco de mais qualidade, você está procurando um sabor, você está procurando... Então eu acho que se tem alguma influência, é isso, né? O restante, a vida vai levando a gente, vai fazendo algumas amizades, vai aprendendo esse prazer, porque tem esse momento particular que eu falei, né? Da reflexão, mas tem esse momento de compartilhar. Então, assim, você falou que eu frequento bastante o espaço aqui, porque eu gosto. Hoje o tabaco, de uma forma geral, é uma coisa que é vista com muito preconceito. Quando a gente tem um espaço, igual tem aqui na Tabaca, legal, para você poder compartilhar um tabaco com outras pessoas, você não está incomodando ninguém, você está compartilhando com outras pessoas que também gostam. Todo mundo está na mesma vibe. Todo mundo está na mesma vibe, cada um está fumando o charuto que gosta. Então, eu acho que é uma baita de uma oportunidade
para você aprender, porque você está ouvindo o que os outros estão falando ali e está compartilhando esse prazer. Se você conseguisse falar assim, o porquê, colocar uma razão para o cara conseguir aproveitar melhor o charuto dele. Isso que você vive, eu acho que é bem intenso, bem profundo e é legal, né? É o que nós temos esse feedback de vários clientes. Porém, muitas pessoas ainda fumam assim, no dia a dia, na loucura, como se fosse um cigarro, na verdade, né? Bastante. E se você conseguisse falar assim, como dar essa virada de chave? Como eu conseguir desligar? Tem algo que você consegue colocar como um exemplo para passar para alguém, sabe? Então, assim, eu nunca tive essa experiência com o charuto, tá? Eu tive com o cigarro, eu era mais obeso, então eu já pesei 173 quilos, e aí eu tive um problema de saúde, e o cigarro era um dos fatores de pressão alta, de tudo, e isso aí foi o que me despertou, isso não é qualidade de vida, né? E aí o charuto eu encaro de forma totalmente diferente, então eu não preciso do charuto, eu não tenho vontade, eu preciso fumar um charuto, senão eu não vou funcionar. Eu acho que quando você entra nesse ponto, você está indo para o ponto de vício e você perde o prazer do charuto, né? Então, eu acho que a principal recomendação é essa. Primeiro, evitar de estar fazendo outras coisas. Você vai fumar o charuto? Curte o charuto. Você vai tomar a bebida? Curte a bebida, né? E de equilíbrio. Eu brinquei com o Chad, porque sei que ele também é um cara do esporte. E eu gosto de pedalar, eu gosto de correr. E aí também eu tenho que ter o charuto de uma forma que não atrapalhe eu de poder fazer essas outras coisas, né? Então hoje esse consumo que eu faço do charuto, ele não me atrapalha, ele me permite correr, ele me permite pedalar, me permite nadar e ter prazer nessas coisas. E no dia seguinte, de repente, estar fumando charuto e ter prazer também. Então acho que não pode estressar, falar, não, o charuto faz mal. Tem consequências, é uma diversão adulta. A bebida, o charuto, outras coisas, eles são diversões adultas que têm consequências. E aí é o custo-benefício. Então, se aquilo te faz bem, se aquilo te dá um prazer, se aquilo te dá um prazer com outras pessoas e você consegue manter aquilo sob controle legal, é o melhor dos mundos, é perfeito, perfeito. A gente nunca pode conversar, falar, pô, você não fuma? Começa a fumar. Sacanagem. Muita gente fala, puta, mas você pratica esporte aqui, no outro dia você tá fumando, fala, eu pratico esporte para melhorar minha qualidade de vida. E o tabaco, de uma forma indireta, tem essa função também. É de socializar, é de ter um momento de reflexão. Aquele desligamento também, né, dos problemas. Desligamento dos saúde problemas. Mental, hoje, na verdade, é o princípio da maioria dos problemas crônicos. Exatamente. Então, não é só saúde física, é saúde mental. E então é buscar um equilíbrio para que você possa fazer isso com qualidade, para que você possa fazer isso sem que te traga um prejuízo. Eu acho que o principal é isso aí. Já que você deixou esse gancho, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas o Andrezão, cara, além de advogado, ele é ciclista, nadador, corredor, praticamente um triatleta, masterchef, né? Eu tenho uma pergunta muito legal, cada um tem a gente, pelo menos do mundo do charuto, gosta de fumar charutos especiais em momentos especiais. Eu queria que você compartilhasse qual foi o momento mais especial em que você fumou um charuto. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos ver se eu tô alinhado com você. Primeiro, vamos com calma. E conta o contexto, conta o contexto que você chegou até lá. Primeiro, vamos com calma com o triatleta. Tá? Eu me considero um triatleta, sim, porque eu faço triatlon. Então, eu sou um triatleta. Eu sou o último que chega, mas eu faço triatlon. Mas pratica. Então, eu sou um triatleta. E compete. Certo? Exatamente. O Masterchef é a mesma coisa. Eu participei do Masterchef 1, fiquei classificado entre os 30, e aí fui eliminado na última antes de eles fecharem o programa. Então, se vocês buscarem lá atrás ali, tem eu lá no Pacaembu e tal. E eu acho que foi uma experiência muito legal, de muito aprendizado para mim também. Você vê como funciona a televisão por trás, é uma experiência maluca. Mas acho que ficou bom para mim, acho que ficou bom. Minha profissão, eu amo minha profissão, eu gosto de fazer o que eu faço. E agora partindo para a sua pergunta. Eu faço essa mistura meio louca de esporte e o tabaco sem nenhum problema, porque eu acho que não são coisas excludentes. E assim, eu já fumei muitos tabacos especiais, em momentos importantes, assim, momentos de comemoração.
Mas teve um que foi bastante diferente. Há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu fiz o Caminho de Santiago de bicicleta. Então são 830 quilômetros, eu fui sozinho. Então pedalei todo esse tempo sozinho, fiquei 15 dias sozinho, não conheci ninguém. E você passa por alguns perrengues, você passa por algumas dificuldades. E aí teve um dia que foi um dia muito difícil, de montanha, de carregar a bicicleta e tal. E aí a hora que a gente chegou ali meio no topo da montanha, cara, você vê aquele visual maluco, assim, aquela coisa linda. E eu tinha levado um charuto, eu não me recordo agora se era um charuto menor, se era um toscano, que é um charuto que eu gosto muito. Mas assim, engraçado, o especial nem era o charuto, entendeu? Eu lembro da experiência, eu não lembro qual que era o charuto, mas foi aquela oportunidade, tipo, olha, onde eu tô aqui, eu venci essa etapa, puta, mas no meio do esporte você parou e falou, cara, não tem nada a ver, não tem problema, é o seu momento. Então, acho que esse foi uma das experiências mais diferentes, assim, porque eu tinha que chegar ainda, eu tinha essa preocupação, mas eu parei ali, tirei meia hora para contemplar a paisagem, para poder ver o que eu já tinha feito, para poder degustar ali o tabaco, o charuto. Então, acho que talvez essa seja a que mais me marcou até o momento. Espero que hajam outras, né? Hajam outras nesse sentido aí. Mas, assim, eu acho que uma das que mais me marcou, ainda está recente, então é que tenho na minha memória essa daí. E é o que a gente sempre fala Eu também tinha certeza que era desse momento, então ficou, para mim, por isso que eu falei para ele contar sobre isso, porque ele fez esse trajeto de Santiago e tal, que é animal para a galera do ciclismo, acho que é o, sei lá, exato, eu ia falar o Santo Graal. E é o que a gente sempre fala, cara, do charuto, é que ele se perde em muitos momentos por se tornar apenas fumar uma anilha, né? E para mim, acho que pro Felipe, agora muito mais claro pro André, é o momento. Não importa o charuto, você nem lembra o charuto que você tá fumando. Eu não lembro. Mas o momento você nunca vai esquecer. O momento, assim, claro, o charuto é importante, você ter novas experiências, você fumar coisas diferentes, você vai adquirindo conhecimento. Mas eu tenho certeza que os mais especiais, se você perguntar para todo mundo, vão ter muito pouco a ver com qual era o charuto que o cara estava fumando no momento. Então eu ouço muito de outras pessoas, por exemplo, foi o nascimento do meu filho, é até uma tradição você fumar um charuto depois do nascimento, então muita gente vincula. Eu, como não tenho filhos, então foi esse momento aí de conquista pessoal para mim, de superação, e de estar num lugar muito legal, muito diferente, entendeu? Então, pode ser, não era, sei lá, um charuto mais famoso, uma milha premiada, tal, não era. Talvez esse charuto caiba em outro momento, eu acho que nem ali não cabia, no meio da montanha, eu levei ele com uma armazenagem precária, então acho que nem cabia uma anilha premiada ali, não precisava. Então, o charuto ele tem esse glamour, essa aura de que é uma coisa muito cara, realmente não é uma coisa barata, mas hoje você tem anilhas e você tem charutos de boa qualidade num preço legal, como você falou, R$50 é um preço interessante. Eu não vou fumar isso aqui todo dia, não, é uma coisa cara. Mas se você fumar 2, 3 no mês, igual eu estou falando, é acessível para muita gente, né? Então, eu acho que não pode ter esse preconceito. É a mesma pegada de tudo que é artesanal, né? Se você gosta de um uísque, se você gosta de um vinho, tudo isso. Você tem o cara que gosta de fumar e beber todos os dias, ele vai ter o que o bolso dele aguenta. Sim. E de vez em quando você vai fazer uma graça. Exato. Tudo isso é isso aí. E não tem essa de barato o cara, depende do bolso do cara. Tem coisas que não tem preço, né? Tem valor. Tem. É totalmente diferente. Tem o charuto que você gosta e que eu não vou gostar, tem o charuto que é mais caro. Então, assim, os cubanos são muito famosos. Realmente você tem... Eu nunca fumei muitos cubanos, justamente porque ele tem um preço mais elevado, mas a gente se dá algumas oportunidades que você fala, não, realmente você tem aqui um produto diferenciado. Mas eles têm uma questão que a gente estava falando do fluxo. Normalmente eles têm um fluxo muito preso. E já é uma coisa que não me agrada tanto. Então aí você vai aprender, vai massagear o charuto, vai tentar fazer legal. Então vai ter um cubano ali que o cara fala, isso aqui é o suprassumo, e você vai fumar e falar,
eu não acho que isso aqui é o supra-sumo. De repente eu gosto de um outro ali. Então, eu acho que tem que se livrar um pouco desses preconceitos do preço. Essa anilha aqui, o cara falou que é o melhor do mundo. O cara experimenta o charuto e fala que tem 25 sabores e eu só sinto um. Beleza, esse um tá bom? Então vai nesse aí. Amanhã talvez você sinta 2, amanhã você sinta 3, você não precisa sentir os 25. O cara é treinado, é profissional, ele vive disso, ele tem uma experiência que você não tem. É sobre aproveitar o momento. Aproveitar o momento, é isso aí. Aproveitar o momento. E muitas vezes a gente está bafurando os charutos, conversando sobre temas aleatórios, a gente fazendo aquele break do estresse do dia a dia e nem tá ligando para qual sabor tem um charuto. Sim. Exato. Cara, São fumadas diferentes, né, cara? Aproveita o momento. Tem aquela fumada que você... perceber, tirar notas, né? Só vai. Tem um momento, pô, quero fumar, eu quero estudar esse charuto. Eu vou sentar, primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Corte reto, corte em V, furação. E aí eu vou anotar. Aí é eu, o charuto e as percepções ali técnicas. Sim. Mas eu acho que... Mas aí vira trabalho, né? Aí vira trampo, Aí né? vira trabalho. Tem que ser em horário comercial. Eu acho que até o cara que é o sommelier de charuto ali, que é o mestre de... Cara, ele tem o que ele fuma no trabalho ali, que ele precisa estar na percepção. E eu acho que ele tem um momento que ele fala, agora eu vou fumar um que eu não quero nem saber. Ninguém só vai me quero ver saber fumando. se eu gosto. Não, ele se esconde, né? Porque às vezes ele tem uma marca ali que ele trabalha com ela, e ele se esconde, ele vai fumar um, às vezes ali mais simplesinho, vai falar assim, ó, esse aqui é pro meu prazer. Então eu acho que é uma questão de prazer. Não faz sentido se for de outra forma. Pegando esse gancho, uma pergunta do seguinte. Nos últimos meses aí, digamos, desde que você lembra que vem adquirindo os charutos que você vai escolher, como que você escolhe o charuto que você vai levar? Então, eu dou preferência para as recomendações dos meus amigos aqui do Tabaca, né? E sempre eu venho buscando uma novidade. Então eu tenho ali os charutinhos que eu gosto, mas a gente vem sempre experimentando coisas novas. O pessoal fala, ó, chegou esse aqui, é do seu estilo, é isso que eu falo. Você começa a aprender assim. Eu não tenho uma preferência, uma especialidade, mas eu falo assim, olha, eu gosto de um charuto lanceiro, de repente. Então, quando chega um lanceiro novo, a gente vai provar. Olha, eu gosto de um charuto robusto, de um charuto com uma bitola maior. Então, quando chega, a gente vai provar. E a gente trabalha muito por preço também, não tem jeito, entendeu? Não dá, às vezes eu tenho vontade de fumar um charuto premium toda vez. Mas você vai falar de um charuto premium, você vai falar de um valor 10 vezes desse charuto. Não dá para ser o do dia a dia, é o do momento especial. Então, eu dificilmente consumo conteúdo na internet de charuto, é pouco conteúdo. É mais as experiências e indicações de pessoas conhecidas. Então, num evento aqui você conhece 2, 3 charutos novos, você ouve a pessoa te indicando, falando, ó, esse charuto é especial, tal. E vai, olha, é um momento especial, eu vou experimentar uma coisa nova, um charuto mais premium. Não tem nem o trabalho de ficar olhando na umidora, né? Não. Porque isso aí é o difícil. Você sempre cai no mesmo charuto. Você pega pra olhar o umidor, vai ser aqui então, mesmo. Eu vou toscando, no caso do André, eu toscando. É assim, o toscano é o meu charuto mais constante, tá? Então, nesse que eu falo assim, 3 charutos por mês, eu não conto o toscano. Toscano é um charuto bem menor, certo? Esse daí talvez um por semana, é o momento do café, é um momento mais rapidinho ali, é um charuto que eu gosto. E até se você está num lugar, dá para você fumar ele porque é menor e tal. Do restante, aí eu venho pedir uma indicação mesmo. Falar, olha, o que tem de novidade? E aí você vai anotando. Eu não tenho um umidor em casa, tenho uma caixa que eu guardo ali, num lugar que eu tento, mas a gente mora num lugar muito quente, então a temperatura influencia muito. Então eu não tenho charutos de guarda. Então eu sei que a Tabaca está guardando bem para mim, então eu venho, pego ele, já fumo ali um dia, 2 dias depois, ou então ligo e falo, pessoal, o que tem aí? Manda para mim esse daqui. Então, sei que tem pessoas que gostam de fazer a guarda do seu charuto, acho legal quem tem essa possibilidade, mas eu percebo que quando eu guardo, ele começa a perder qualidade. Então, eu falei muito da capa. Essa capa tá fantástica, porque falou, ela já chegou muito boa e ela tá no umidor, com temperatura controlada, com tudo. E faz diferença na fumaça. Faz diferença. Com certeza. Faz muita diferença, entendeu? A gente tem um clima, na maioria do ano, seco, a gente tem um clima muito quente.
Então, se você não tiver um cuidado com o charuto, não fica tão legal. Então, eu tenho poucos charutos em casa, que eu consumo, eu venho, pego ali pro mês, 2, 3 charutos. E a curadoria de pessoas que você conhece, cara, você não tem ninguém, procura alguém, procura igual a gente tem aqui em Prudente a Tabaca. Os caras trabalham com isso, eles vão saber ainda. Não tem aquele tato de escolher, é só assinar o Cigar Club. Como funciona? Já falamos em outros vídeos, nós temos um clube de assinatura aqui na loja, que a partir do plano bronze, por R$ 249,90 no mês, você recebe na sua casa puros selecionados a dedo pelo nosso sommelier, que fará todo sentido aquela escolha. Então você vai ter ali uma viagem no mundo dos puros, em diversos países, diversas percepções diferentes, para você degustar e até estudar sobre isso. Por quê? Porque vem cartilha do que você está recebendo. Tudo mastigado, você fica com a melhor parte, pagar barato e fumar bem. Matou a pau. Então, assim, eu mesmo tô desde o começo. Tenho que testar, lógico. Não é mesmo? E cai muito bem, porque escolher muitas vezes é um trabalho difícil. Porque, puxa, várias vezes eu chego ali, eu vou cair no mesmo. Não tem boca. A diversidade é muito grande. Quem não conhece a loja física aqui, nós temos quase 300 anilhas. É só entrar no site. Não conhece a loja física, vai lá, charutos. O site vai vir dia por olhando. página ainda e ele não vai ter a percepção que tem aqui na frente da bitela, né? Mas aqui é muito difícil e a gente sempre cai na mesma, né? E o clube traz pra gente essa novidade. Eu não me envolvo, inclusive, na escolha, por quê? Porque eu quero saber essa novidade. Chega em casa, cara, eu não tenho ideia do que eu tô recebendo ali, e aí eu vou ler primeiro sobre os puros. Muitas vezes, se eu escolho aqui para fumar aqui já num evento, por exemplo, eu não vou estudar sobre ele, ver o que eu esperar dele. Ali no clube é muito legal por isso. É uma coisa que talvez eu não escolheria para comprar e que eu consigo ali dar uma lida sobre e estudar um pouquinho, ou não. Posso falar a verdade? Claro. Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho assim, eu conheço tabacarias de outros lugares, até de cidades maiores. Até de outros países. De outros países, também de outros países. Mas assim, a gente tem cidades próximas, como Londrina, Maringá, que são cidades maiores, que muitas coisas você encontra diferencial lá, e o diferencial da tabaca é aqui em Prudente. Assim, o que a gente tem de possibilidade, que eu falei, eu não tenho um umidor porque eu tenho um umidor particular aqui. Então, esse negócio do clube é muito interessante. Além de você não ter essa necessidade de escolher, talvez você não tenha acesso aqui físico ao tabaca, você está aí e tal. Então, esse clube te seleciona as coisas, você consegue um preço mais legal, né? E aí eu vou dar uma dica que eu faço. Estudar o charuto é legal, mas você acende ele sem estudar. Sente ali as suas primeiras percepções, para ver o que você está achando. Aí depois você vai lá e aí você dá uma olhadinha no que ele passou, tudo que tem ali. Por quê? Para você entender se o que você está fumando está condizente com aquilo lá, não está, entendeu? Você vai ali entender notas novas que você vai achar depois. Mas, cara, eu adoro fazer isso. Primeiro você acende, experimenta o charuto, começa ali a fumar, pensa, fala assim, gostei, não gostei, tal coisa. Aí depois você vai lá para dar uma olhadinha. A história do charuto é sempre muito importante, muito importante. E sobre isso que você falou, eu cheguei aqui e vocês estavam falando sobre, peguei um ganchinho, que é agora que você falou, tô sentindo um cacau e digo mais, e acrescentou. Não é porque você não estava sentindo isso. Sim. Às vezes é uma nota que você não pegou o nome. Isso. Sabe, quando você assimila assim? Tô sentindo alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Falou cacau, você pum. Se você lê antes, por que eu faço isso? Porque se você lê antes, você acaba indo um pouco mais sugestionado. Você cria vício. A pessoa que estudou aquilo, ela tem um conhecimento maior que você. Então, você acaba indo sugestionado. Então, por isso que eu falo, prova o seu, e aí depois você vai nessa experiência, o que tem de igual, o que tem de diferente, por que eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo aquilo. E entenda, você não precisa sentir tudo que está ali, você não precisa descobrir tudo. E o seu momento faz a diferença, o que você está bebendo, o momento que você está, aquilo que a gente havia falado. A gente trocou agora de bebida, a gente pegou agora um carajilho, então tem café, é bem mais doce,
E ele já mudou completamente o charuto. Além da gente ir para o segundo terço aqui, que já tem uma mudança, eu acho que a mudança dele não foi tão significativa para mim. Ele continuou mais ou menos igual, o fluxo continua igual, eu continuo sentindo muito couro, mas de você experimentar ali um doce e fumar ele, já muda a percepção também. Para mim, o doce, ele rouba um pouco, mas ele intensifica muito os sabores, né? Parece que impregna na língua, assim, todos os sabores do charuto. Maravilhoso. E só mais um gancho, assim, sobre o clube em si, que além do clube de R$ 249,90, que na média, o preço de venda desses charutos é na casa dos R$350. Por que eu tô falando isso? Porque depois que acaba o clube, esse kit, às vezes sobrou 2, 3 kits e vai para venda. Nunca é abaixo de 300. Nunca é abaixo de 300. Nunca foi. E eu acho que nunca será. E além disso, nós temos também o plano Silver. Tivemos um upgrade. Que está no valor de R$ 599,90. E, meu amigo, R$600, você vai fumar só o ouro. Só o ouro. Charutos Ultra Premium, ali mantém a mesma quantidade, só que a qualidade ou a dificuldade de encontrá-los no nosso mercado é outro level. Foi demorado para a gente conseguir viabilizar esse plano justamente pela dificuldade. Quem é do ramo sabe a dificuldade de fornecedores terem esses produtos. Não é fácil manter a importação, mas conversando, conseguimos viabilizar isso. E eu falo, aproveita, meu amigo. A gente não sabe se daqui 6 meses vai conseguir manter ou não, porque depende de terceiros e quartos, enfim, né? Então aproveita, guarda esses ouros e vale muito a pena. E pode pegar os dois, tá? Vai ser ali de 8 a 10 charutinhos do mês. Às vezes você vai fumar um pouco menos, às vezes vai um pouco mais. Vai manter a sua umidora sempre lindamente recheada. Exatamente. Então aqui na descrição desse vídeo e dos outros estará o link para assinatura bronze e assinatura silver. Fechou? E disso aqui, como estamos? O que mudou para você? Eu senti pouca mudança, como eu falei. Ele começou com uma fortaleza média alta já para mim, mas ele manteve, ele não ficou muito mais potente. Ele teve uma manutenção de fluxo, manutenção de sabor. Eu acho que o que mudou mais para mim foi o dulçor. Quando entrou o dulçor, o cacau apareceu mais. Então, não sei exatamente se tem a ver só com o terço do charuto. Eu acho que o chá está entrando aqui também, está no segundo terço e está com a água. Ele pode dizer se intensificou também ou se foi a bebida que intensificou, pelo menos para mim. O cacau agora, para mim, é muito claro. Eu sinto o cacau. Eu não sinto, talvez, aquele chocolate, aquele docinho que você falou. Tá. Mas o cacau aqui tá aqui, tá escrachado no charuto. Concordo plenamente também. O retrohaling dele, né, cara? Muito cacau Ficou mesmo. muito cacau. Pra mim, até a percepção de couro deu uma apagada. E começou, não digo que começou a ficar mais terroso, mas começou a puxar um pouco mais pra terra também. Ficou um meio termo ali. Sabe que o terroso amarra muito, né? E isso não tem. Mas um pezinho na ficou terra. Um pezinho na terra ali, sabe? Entendi. Ficou mais ou menos nisso. Mas tá muito agradável, de verdade. Tá muito agradável. Casou muito bem. Eu optei em não começar com cararrilho, porque achei que realmente ia sobrepor no começo. Então deixamos aqui pro segundo, pro terceiro terço. E ainda bem, porque casou muito bem. Deu uma encorpada, saiu aquelas especiarias, principalmente que eu falei do capim ali. Tá muito redondo pra mim. Eu não consigo sentir ervas. Terra talvez um pouco. Mas para mim o segundo terço é cacau. Se o primeiro terço foi couro, o segundo terço é cacau. É isso. Eu acho que é isso que esperamos desse puro pro mês de janeiro de 2026. E aproveitem, né? Aproveita. Estoques limitados, eu não vou repetir. Mentira, eu vou sim. Estoques limitados, tá bom? Acabou. É isso. Espero o próximo, espero o charuto de fevereiro. É isso? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui? Fechou. Quer acrescentar algo? Fechou. Não. Só agradecer aí vocês. Nossa, que agradecemos. Acho que é sempre uma oportunidade interessante conhecer um charuto novo. Eu nunca tinha fumado ele, né? A oportunidade de bater um papo com vocês, contar um pouquinho da minha história aí. Parabenizar vocês aí
Atabaca aqui, cara, pra gente que gosta de charuto aqui na Prudente região, é um marco de diferença da gente ter oportunidade de ter acesso de coisas que a gente não tem em outros lugares. Ah, mas você tem internet. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, por isso, o clube também é legal, porque o cara que não está aqui, ele tem pela internet um pouco da experiência. E vamos lá, vamos conhecer novos sabores. Obrigado por hoje, obrigado pela parceria de sempre, por sempre estar colando com a gente nos eventos, trocando essas experiências, que Figurinha são várias. carimbada. E tamo aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, tamo Meu junto. irmão. Até.